Feliz sábado a todos. Estamos felizes por mais um sábado na casa de Deus. Queremos agradecer a cada um de vocês que faz presente aqui nesse lugar. E também você que está ou pode nos assistir pelo Facebook, pela internet. Deixa eu explicar para você, quem sabe que nunca assistiu ou nunca viu a programação da Igreja Adventista. O que nós estamos fazendo agora? Aqui nós temos uma lição da Escola Sabatina. A nossa lição é estudada pelo um trimestre. E cada sábado nós estudamos em casa e recapitulamos junto com os irmãos aqui na igreja. E por esse motivo hoje nós já estamos na 10ª lição, fazendo o impossível. Uma lição que fala do livro de Isaías, do profeta Isaías, uma lição muito importante para cada um de nós. Amigos, queremos agradecer de coração novamente a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui na casa de Deus. Aqui é o lugar que devemos ou se encontramos com os seus filhos, onde Deus se encontra com seus filhos, onde nós podemos ter essa grande oportunidade aqui nesse lugar, nesta manhã e nesse sábado. Pedimos a compreensão de todos por um momento que nós estamos vivendo e por esse motivo nós estamos fazendo um drive. Aqui no Fazendinha já faz um ano que nós estamos fazendo isso. Todos os sábados nós estamos aqui no estacionamento, cada um no seu carro, com todos os cuidados, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que compete a nós e principalmente é um culto de adoração a Deus, apesar do momento que nós estamos vivendo. E por esse motivo, nós queremos fazer uma oração com cada um de vocês. Se você tem algumas necessidades na sua vida, algumas situações difíceis, você pode, em pensamentos, ou escrever no Facebook, ali, IASD Fazendinha, pelo que nós podemos orar por cada um de vocês. Mas feche seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais um sábado, aonde nós estamos aqui para recapitular a lição da Escola Sabatina. Aquilo que nós aprendemos em casa, ó Deus, nós possamos contribuir para cada pessoa que está nos assistindo, para cada amigo e também para as pessoas que estão aqui nesse drive. Por favor, Senhor, só faça nós fazer aquilo que agrada a Ti. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos ter uma mensagem musical antes da nossa recapitulação da nossa lição. Um bom dia a toda a igreja, aos irmãos que estão assistindo de casa. É um prazer muito grande tê-los conosco aqui nesta manhã, todos aqueles que estão assistindo pelo Face. Que nosso bom Deus seja louvado, tenham todos um bom sábado com o Senhor Jesus Cristo e que o nome dele unicamente seja honrado e engrandecido. Amém? O Senhor seja louvado. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor
contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feito meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim lá naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Responda, seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Está chegando aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Está chegando aqui alguns pedidos de oração, né? O Bruno pede pelo seu vizinho que está com câncer, né? O Paulo Johnny. A irmã Angelina pede que oremos por ela, e a irmã Ruth, né? A irmã Júlia Siqueira também. Então vamos lembrar as nossas orações dessas nossas irmãs. Nessa manhã nós estamos com algumas coisas aqui para a Santa Ceia preparada. A escola sabatina vai ser mais rápida hoje, né? Mas eu vou pedir, já falei com a Cris do Mauro, né? Para que ela entregue a lição do próximo trimestre para a filha, a Alice, né? Lá do Kleberson e da Vanessa. E tem o PIN, né? Que vai ser entregue também, que para quem tem lição da escola sabatina, tem assinatura da lição da escola sabatina dos aventureiros, né?
Então o PIN dela já vai junto com a lição. E informar também que a nova lição do próximo trimestre já está chegando, né? Nós temos aí aqueles que têm assinatura já receberam suas lições. E tem alguns que pediram que fosse comprada a lição, né? Então, tem algumas lições que já estão comigo ali. Que Deus possa nos abençoar agora a todos ao recapitularmos a lição da escola sabatina. Fazendo o impossível, né? Aqui nós vemos o que a gente não pode fazer, Deus faz por nós, né? Nos livrar dos nossos pecados. Uma pessoa inocente que se deixa ser esbofeteado e revistado sem reclamar ou se defender. O que fazer quando se percebe que a culpa do que está acontecendo com ele somos nós? Jesus sofreu e morreu para que pudéssemos ter a vida. O justo se entregou pelos pecadores. Tudo isso foi previsto com incrível precisão por Isaías, o profeta evangélico. E ele começa lá no capítulo 54, quer dizer, uma sequência do estudo do nosso trimestre, né? Do livro de Isaías, falando de Jesus, né? Então começa no capítulo 50, os versos 4 a 10. Trato degradante. Depois Isaías 52, os versos 13. O verso 13, depois do verso 13 do capítulo 52 até o verso 12 do capítulo 53, da exaltação à cruz e da cruz à exaltação. O servo sofredor, daí Isaías 52, verso 13, e dá aquela sequência até o capítulo 53 e o verso 2. O sofrimento do inocente. Em Isaías 53, versos 3 a 9, fala por que Jesus sofreu. Sofreu por nós, sofreu por mim, né? Isaías 53, 10 a 12 diz assim, ali a temática dos versos 10, 11 e 12 é pecado, morte e ressurreição. Ato degradante. As minhas costas ofereci aos que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, verso 6. O insultos e provocações inferidas contra uma pessoa fazem com que se sintam humilhados e sejam preenchidos de raiva contra aqueles que o ofendem injustamente. Isso acontece no nosso dia a dia. De vez em quando você está fazendo a sua parte, está fazendo o seu melhor e acaba recebendo como consequência aí atos degradantes, né, na sua vida. Então, como ser humano, a gente passa por dificuldades e se sente mal, né? Sente ali vontade de revidar, né? E a gente vai percebendo aqui pela lição, desde a primeira lição desse trimestre até agora, como é que foi a caminhada de Jesus até chegar nesse ponto, né? Por exemplo, o tratamento degradante sofrido pelos embaixadores de Davi desencadeou uma guerra entre Israel e Amon, segundo Samuel, verso 10. Davi mandou os embaixadores ali conversar com o rei, né, o rei Amon, e aí, no contato com eles ali, os líderes que estavam mais próximos a Amon disseram, olha, ele está mandando esse pessoal aí para verificar aí, para dar uma vigiada na terra e depois eles vão acabar vindo atacar a gente. Então o que a gente vai fazer? Aí tiraram as roupas, deixaram eles sem roupas, raparam parte do cabelo, dos pelos do corpo, assim diz a Bíblia, e os mandaram de volta. Então eles estavam muito envergonhados, mandaram um recado para o rei e ficaram fora da cidade até que pudesse entrar. Davi ficou tão irritado, mandou lá, invadiu mesmo e acabaram trazendo consequências para o povo de Deus, né? No entanto, a pessoa mais poderosa desta terra suportou a zombaria e o desprezo sem se defender ou com raiva. Mateus 26, versos 67 e 68.
Então a gente vê o que o Rei do Universo, né, o nosso Criador, fez. E daí em Mateus 27, os versos 38 a 44, diz assim: pendurado em uma cruz, Jesus não quis descer para silenciar as zombarias e os insultos. Por quê? Por que Jesus fez isso? Então, da exaltação à cruz, da cruz à exaltação. Então, Isaías 52, verso 13, o servo é exaltado, né? Isaías 52, 14 e 15, isso a gente viu pela lição durante a semana, aqueles que puderam acompanhar, ou aqueles que receberam ali a lição pelo seu grupo lá da escola sabatina, né? Cada classe tem um grupo, a minha classe é o Ebenezer e recebem lá. Aqueles que conseguem tempo ou tomam tempo para verificar ali as postagens que é feito nos grupos, né, pelos professores, já podem responder o quiz. O meu eu já fiz, né, já mandei, e assim que vocês receberem aí, que vocês tiverem tempinho, já vão fazendo, porque o nosso vai até as 20 horas e 30 minutos. Do momento em que eu abri o Quizlet para fazer as respostas, os apontamentos da escola sabatina, então até as 8h30 da noite. Isaías 52, versos 14 e 15, anunciada a sua humilhação. Isaías 53, 1, quem crerá? Então, o servo foi exaltado, depois foi humilhado, Isaías vai descrevendo ali no capítulo 52, e agora no capítulo 53, verso 1, quem acreditou na nossa pregação, né? Diz Isaías. Isaías 53, versos 2 e 3, daí mostra o desprezo que sofreria Jesus, porque o livro de Isaías foi escrito há 2.700 anos atrás, né? Então 700 anos antes do nascimento de Jesus. E daí, Isaías 53, 4 a 6, por quem que Jesus sofre? Está lá no livro de Isaías, o capítulo 53, versos 4 a 6. E depois Isaías 53, 7 a 9, diz que apesar da sua inocência, ele é condenado, esse servo sofredor é condenado e morre. Em Isaías 53, 10 a 12, o servo é exaltado, é ressuscitado e é exaltado. O sofrimento do inocente. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53, verso 1. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, quando a gente lê um capítulo como esse, quando a gente lê uma passagem como essa, a gente fica pensando o quê? O que vem na sua mente? Então, a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Aqueles que acreditaram no sacrifício de Jesus. Aqueles que acreditaram em tudo que o Velho Testamento estava escrito, né? A descrição do que foi feita até então, e agora estão recebendo ali, estão vendo Jesus, eles viram Jesus, nós estamos apenas lendo a respeito dele. Jó, este servo, que como Jesus, né, sofreu sem qualquer culpa. O que provocou o sofrimento desses e de muitos outros inocentes? A resposta está no ar. Então vem uma pergunta crucial. Quem está disposto a acreditar no que nos é anunciado? Então, quantas pessoas ouvem, sabem que Jesus morreu, sabem que Jesus sofreu por elas? No Velho Testamento eles já sabiam que Jesus viria e morreria por eles, né? Agora nós estamos aí com a incumbência, né, de falar para o mundo, né? Apesar das advertências que foram colocadas, né, que já há muito tempo está escrito na Bíblia que essa pandemia e essas coisas ruins iriam acontecer agora no final. Por que a gente não está conseguindo convencer as pessoas? Mas tem muitas pessoas que estão percebendo que as coisas que estão escritas na Bíblia são para conhecimento nosso, para nos ensinar, como diz Paulo a Timóteo, né? Para nos ensinar, para nos corrigir, para redarguir. Então, nós estamos percebendo que o mundo não tem mais volta, né? Não vai voltar a ser aquele mundo, né, que nós conhecemos, que nós vivemos, né? E agora, o que nós esperamos? Nós esperamos a volta de Jesus. A volta de Jesus para que nós possamos receber dele as boas-vindas para entrarmos também na Canaã Celestial, né, que nos está prometida
antes mesmo da fundação do mundo. Quem crê que experimentará o poder do Salvador de Deus, o poder salvador de Deus, os mesmos braços que libertou Israel do Egito, libertará da morte aquele que acreditar. Você crê nisso? Foi isso que a lição trouxe num dos dias desta semana. Sofreu por mim. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Então, o que Isaías está dizendo? Que ele viria, sofreria, mas ele não tinha problema nenhum, ele não fez mal nenhum, mas ele estava pagando pelos nossos erros. Pelos erros cometidos ali por Adão e Eva, a princípio, e depois chegando até nós hoje, no ano de 2021. Isaías 53, versos 7 a 9, diz assim: No entanto, houve guerra contra ele. Por nenhuma razão eles o levaram a julgamento. O condenaram como um malfeitor, embora ele nunca tenha pecado, e maltratando-o, levaram à cruz. E Isaías 9, verso 6 diz assim: Deus nos deu uma criança, um príncipe da paz. E disse para Maria como é que deveria se chamar, que seria Emanuel, que é Deus conosco. Isaías 53, verso 6, quem era seu inimigo? Quem fez isso? A todos, a resposta dolorosamente clara que vimos pela lição é que somos nós. Então, por causa de nós, Jesus se entregou na cruz. Jesus passou por tudo aquilo para que nós tivéssemos a certeza da salvação, a certeza da segurança, e a grande esperança de um dia nos encontrarmos todos lá no céu, nas mansões celestiais que Jesus foi preparar. Por causa do amor de Deus, seu Messias escolheria sofrer, ele escolheu sofrer para alcançar o inatingível. E somos nós os inatingíveis. Por quê? Porque algumas vezes a gente não coloca Deus à frente de tudo. A gente não acredita que um ser celestial desceu à Terra. A gente acha que foi um ser humano, e algumas pessoas pregam dessa forma, que Jesus era um ser humano, mas eles esquecem que era um Deus em forma humana agora, era Deus em forma humana, e ele resolveu se entregar por nós, porque para pagar o pecado, a transgressão da lei, é só com a morte de alguém. E aquela matança de cordeiros, que acontecia. Eu cometia um pecado, se fosse hoje eu teria que trazer um cordeiro aqui, trazer para o pastor, e daí o cordeiro ia ser imolado no meu lugar, ia ser morto no meu lugar. E Jesus já fez isso. Então o sacrifício que precisava ser feito, Jesus fez. Então não tem por que a gente trazer. Mas a gente tem que continuar tentando fazer o mais correto possível. Se pecarmos, Jesus está lá como advogado para nos defender. Está esperando a nossa confissão e que nós possamos nos entregar novamente a Ele. Nunca, se você tem algum erro na sua vida, se você teve algum problema na sua vida e acha que não tem perdão, você lembre-se que Jesus morreu por você. Nós devemos lembrar que Jesus morreu por nós. Isaías 53, verso 10 diz assim: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Toda ofensa, quer dizer, todo pecado contra Deus e contra os outros deve ser expiada. Se o delito exigisse, a pessoa aflita deveria ser restituída. De qualquer forma, um sacrifício tinha que ser oferecido. Um animal inocente morreu em vez do criminoso. Jesus, o Cordeiro de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 29. Ofereceu-se para expiar nossos pecados. Ele morreu para que não pudéssemos sofrer a morte eterna, para que não sofrêssemos a morte eterna. Quer dizer, a separação eterna de Deus, Em sua ressurreição, nossa ressurreição está garantida. Nós somos a linhagem, fruto da aflição de sua alma.
Acredite nessa mensagem e o sacrifício supremo de Jesus terá valido a pena. Ele ficará satisfeito quando nos ver entrar pelos portões da Nova Jerusalém. E para findar, Ellen White, na meditação matinal que foi feito com os escritos dela, para conhecê-lo no dia 29 de novembro. Cristo não era insensível à ignominia e à desgraça. Sentiu tudo muito amargamente. Sentiu-o tanto mais profunda e agudamente do que nós podemos sentir o sofrimento. O sofrimento, quando a sua natureza era mais exaltada e pura e santa do que pecadora, raça pela qual sofreu. Era a majestade do céu igual ao Pai. Comandante do exército dos anjos, e no entanto sofreu pelo homem a morte que mais que qualquer outra se revestia de ignominia e vergonha. Aí que o altivo coração dos homens tal compreendessem, que pudessem penetrar no sentido da redenção e buscar absorver a mansidão e humildade de Jesus. O mais profundo regozijo do coração provém da mais profunda humilhação. Então, é com humilhação que a gente deve nos aproximar de Deus e ter essa certeza da garantia que Jesus nos deu. Então, que nós possamos agora, na sequência, depois, enquanto ouvimos o nosso irmão trazer mais uma mensagem a Deus, os diáconos vão passando e vão recolhendo os dízimos e ofertas. Que Deus possa nos abençoar a todos. Fique aqui do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia em meio à escuridão. Quando a dor lhe sobrevir, quando a lágrima descer, eu ainda estou aqui. Não duvides, basta apenas crer. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador. Sobre todos eu sou o Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador. Se cair, tu te erguerei. Quando escuro, eu sou a luz. Pelo nome te chamei.
alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Amém. Povo do Senhor, bom sábado! Olha, não é o que a gente queria, né? Mas é o que temos para o momento. E nos alegramos no Senhor porque tudo vem dele. Tudo que Deus faz é bom, amém? Assim que, mesmo que a gente não entenda os propósitos do Pai Celestial, Ele sabe os motivos que nos conduziram a esta condição novamente, né? Vamos pedir a Ele misericórdias, vamos pedir a Ele que tenha compaixão daqueles que estão sofrendo. Eu sei que a maior parte de nós temos amigos, familiares, irmãos de fé que estão contaminados, que estão precisando das nossas orações, estão precisando da intervenção divina. E eu quero pedir que a igreja nunca se esqueça de estar sempre orando intercessoramente por esses irmãozinhos amados, amém? Bom, hoje, como vocês veem aqui à mesa, nós estamos organizando nesta manhã, junto com os nossos líderes da igreja, a cerimônia especial de Santa Ceia. Eu vou ficar desse lado aqui, dá, irmão Adelir? Quero saudar os nossos irmãos que estão lá na live assistindo, porque nem todo mundo tem carro, nem todo mundo se sente seguro para estar aqui, por isso que a gente transmite. Como disse o irmão João França agora há pouco, quem está lá assiste e ora, e Deus que é onipresente está aqui, e também, prezado irmão e irmã, está aí junto à tua família, viu? Tenha certeza disso pela fé, você pode sentir a presença de Deus aonde você estiver. Bem, eu quero somente a título de esclarecimento, dizer que a Santa Ceia nesse período de pandemia, de fato, não deveria ser ministrada naquela condição convencional. Mas a igreja proveu as bandejinhas, a igreja, os irmãos, eu quero até mostrar para aqueles que não viram em nosso grupo, com o cálice já e o pão junto, esterilizado devidamente. São irmãos que trabalham especialmente com esta área de preparo de substâncias para cerimônias especiais, solenes de Santa Ceia. E assim todos recebem o cálice. Daqui a pouco, depois do sermão, vocês terão acesso a isso. E depois o cálice leva embora com você, tá certo? Como lembrança, não há necessidade de devolver. Assim, é muito particular, é muito seu, então não há um contato de outros. Do cálice que está aqui, o irmão Pérez já está ali
organizando, ele também já esterilizou a mão e tudo, você vai receber sem preocupação. Você vai pegar o cálice, vai tomar, vai comer do pão, sem o contato de mais ninguém. Até, irmão Pérez, esses aqui já estão esterilizados. Só deixa um de amostra aí. Não há necessidade dos diáconos tocar no cálice outra vez, tá bom? E isso daqui a pouco, os irmãos fiquem à vontade, porque agora eu vou fazer a mensagem e depois eu chamo os anciãos aqui para ajudar na distribuição. Muito bem, há algo mais que eu queria lembrar também. Antes propriamente do estudo da palavra de Deus que eu selecionei para esta oportunidade. Eu quero lembrar o seguinte, no último decreto que saiu ontem, estadual, prorrogaram ainda até quarta-feira a condição atual do decreto anterior. Então houve aí uma prorrogação, né? Mas aí por terça-feira, se Deus quiser, já deve sair um novo decreto. Aí sim, da parte do município, é a expectativa que temos. E vamos orar para que haja uma flexibilização, para que ao menos possamos ter a presença de alguns 15% ou 30% que seja na igreja, porque daí, irmão Adelir, aqueles que não têm carro poderiam ficar dentro da igreja, nos cultos de sábado, né? Nos cultos de sábado, isso iria ajudar bastante. Mas ainda temos que louvar o Senhor, irmão França, porque o sistema driving, que é esse que estamos tendo aqui agora, não nos foi proibido. Assim que no sistema driving, cada um dentro do seu carro, né, da maneira que saiu de casa, somente estão aqui aqueles que essencialmente são necessários na ministração do culto. Assim nos é perfeitamente permitido. E eu não sei como vai ser daqui para frente, e em todo caso eu queria fazer o irmão lembrar de dois assuntos que nós precisamos continuar desenvolvendo, pensando, orando, planejando, independente de como as coisas vão se ajustar daqui para frente. O primeiro deles é em relação aos testemunhos semanais que nós estamos, os professores da Escola Sabatina, estava aqui o irmão Pérez passando a lição, recapitulando a lição da semana, e eu, ouvindo de lá, eu me lembrei de fazer este feedback, trazer esse feedback para vocês. O que os professores estão fazendo? Para que você possa testemunhar do que Deus, através do Espírito Santo, está realizando através de você como instrumento dele, mesmo nesse período de pandemia, ou aliás, eu poderia dizer, especialmente nesse período de pandemia, quando a mensagem de conforto, a mensagem do Evangelho ainda se torna mais necessária que nunca. Então, o que os professores estão fazendo? Eles estão enviando para vocês um link pelo grupo WhatsApp da igreja. Alguns estão recebendo no seu particular, né? E ali eu faço agora, irmãos, eu quero motivar vocês e dou agora uma orientação, pedindo encarecidamente que não deixem de responder. A igreja precisa continuar viva e eu, como pastor, não posso ter um retorno da saúde espiritual da igreja enquanto a gente não tiver este retorno para saber se você está realmente na fé, diariamente, regularmente, estudando a palavra de Deus, estudando o guia de estudo da Bíblia, que é a lição da Escola Sabatina, se você está sendo relevante na vida das pessoas através do item relacionamento, distribuindo roupas, alimentos, ajudando pessoas dentro da sua esfera de atuação, tá bom? E também o assunto da missão, que é o último, lembram? É comunhão, relacionamento e missão. Se você está de fato levando o Evangelho de Cristo, falando das boas novas da salvação. Então assim, se você tiver dificuldade, pastor, não estou recebendo este link lá para preencher o meu testemunho semanal, não estou recebendo. Então converse com o professor da sua unidade e ele vai providenciar uma forma de chegar às suas mãos este formulário para você preencher ele. Combinado? E o segundo item, rapidamente aqui, queridos, que eu não quero falar para os que estamos aqui, para quem está assistindo, é da nossa amada Semana Santa. Todos os anos acontece, independente da igreja, seja a nossa adventista, outra qualquer, acontece uma programação especial, exatamente no período de Semana Santa.
Este ano o período vai compreender os dias 27 de março a 4 de abril. E nós estamos sugerindo, eu não sei como, reitero, como é que vai estar a situação epidemiológica lá, mas nós estamos desde agora fazendo a seguinte configuração. Nós teremos no sábado, dia 27 de março, aqui na igreja, seja no drive-in ou lá na igreja, isso será informado. E já a partir de domingo 28, até quinta daquela semana, nós teremos nos lares, quinta ou sexta, isso a gente vai ajustando, como eu já mencionei, nos lares. Aí você faz na tua casa, não precisa necessariamente se convidar uma outra família da igreja para fazer contigo. Você faz em tua casa, para evitar aglomeração. E aí, convida no máximo um ou outro que ainda não conhece a fé em Jesus Cristo, que ainda não tenha esclarecido o plano da salvação, o evangelho de Jesus na vida dele. Então essa pessoa, você vai estar sendo um instrumento de Deus, um embaixador de Cristo, durante aquela semana de 27 de março a 4 de abril, chamando alguém para estar lá. Nós vamos entregar, irmão Pérez, nós vamos entregar um kit de materiais para cada família da igreja. Alguns já pediram isso, não foi, irmão Francis? Alguns já pediram, preencheram aquela casinha e tal. Hoje eu não distribuí, em função da gente não ficar passando material. A gente tem que evitar todo o que for possível nesse sentido. Então, o que eu sugiro? Manda um WhatsApp para mim ou para o irmão França, que é do Ministério Pessoal, dizendo, pastor, eu vou participar desse projeto especial da Semana da Paixão de Cristo. E aí nós vamos providenciar aquele kit de materiais para você, com o guia de estudo dos temas da Semana Santa, um DVD para você assistir em casa com com as pessoas que você quiser convidar para estar contigo ali, tá certo? E também a todas as orientações necessárias, inclusive convites físicos, você vai receber para ter lá na sua casa, tá bom? Fica aí o recado, fica a dica reiterada, reforçada, para ninguém esquecer. É agora, aí nós estamos no mês de março, é logo no dia 27. Tem a sua Bíblia aí, irmão? Tem a Bíblia aí, irmã? Olha, você que está no carro, pegue aí. E quem está aí na casa, pegue aí também. Pegou já? Corre lá, manda uma criança que é mais rápido que nós, depois dos 30. Pega aqui, ó. Nós vamos estudar, basicamente, um trecho da Palavra de Deus. E em seguida vamos estar distribuindo o corpo e o sangue de Cristo representados aqui no cálice e no pão. Enquanto você tem sua Bíblia nas mãos, vamos aproveitar para falar com o autor dela, o Senhor nosso Deus, mais uma vez. Deus nosso Pai, louvado e glorificado seja o teu nome por tua palavra, esta que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Esta, Senhor, que por meio da qual, uma vez examinada, uma vez interiorizada, nós podemos encontrar nela o caminho da salvação e da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que esta palavra, Senhor, venha trazer alento, esperança e fé renovados na vida de cada um que está aqui, daqueles que estão acompanhando este momento especial de comunhão com o céu. Fique conosco, Senhor, nesse instante, abençoando todos os que aqui estamos presentes e também as famílias, Senhor, do teu povo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos pegar aqui na minha e na tua Bíblia a carta de Paulo aos Coríntios, é a segunda carta, no capítulo 5, tá bom? Eu espero você achar, porque eu quero que você também se alimente desta mesma fonte. 5 versos 17, ok? Aliás, 18. Pronto, estou aqui. E você achou aí, irmão? Ó, dá uma olhadinha para a sua Bíblia e acompanha a leitura. Tudo provém de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem acredita? Tudo provém de Deus. Esse texto eu gosto muito dele. Ele está muito em consonância com o outro, do capítulo 1, verso 17, do livro de Tiago, que disse que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem aonde? Vem de onde? Vem do Pai das luzes. Vem de Deus nosso Senhor. E aí segue a leitura. O apóstolo Paulo deixou registrado aqui para o fortalecimento da nossa fé. Disse, tudo provém de Deus que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos, em nome de Cristo, segunda parte do verso 20, ok? Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Último, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Glória ao Senhor, a sua palavra é eficaz, sua palavra traz conforto e paz que só o céu pode nos dar. A palavra de Deus serve para ensinar, para corrigir, para instruir. Foi Paulo também que disse estas palavras a respeito da Bíblia. Ela serve para ensinar, para corrigir, serve para alimentar. Esse texto, ele nos traz lições preciosas, profundas para a nossa vida. E eu poderia, irmãos, no contexto da cerimônia de Santa Ceia, lembrar qualquer um desses elementos e nós estaríamos muito bem servidos. Elementos tais como amor, sacrifício, perdão, reconciliação, esperança. É ou não? Qualquer um desses estão totalmente relacionados, perfeitamente afinados com o tema da ceia do Senhor Jesus. Mas eu quero especialmente, como você viu na leitura, trazer para a igreja a lembrança, a palavra reconciliação. No verso 18, que você acompanhou, disse que Deus, através de Jesus Cristo, reconciliou-nos com Ele. Quer dizer, Deus reconciliou-nos com Ele, Deus o Pai, Deus o Criador, por meio do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus, que se sacrificou por nós. E todos nós que um dia o aceitamos, todos nós que um dia dissemos sim a Cristo e o reconhecemos como nosso representante no céu, o nosso intercessor diante do trono de Deus, aquele que verteu o seu sangue de suas mãos e seus pés cravados na cruz, e de sua coroa e de sua testa ensanguentada pelos espinhos da coroa. Nós que o reconhecemos e o aceitamos em nossa vida, esta palavra é para você e para mim, é para todos nós. Uma palavra de reconciliação. Deus não colocou em nosso coração, Deus não deixou para nós um espírito de vingança, de retaliação. Olho por olho, dente por dente, vai terminar todo mundo cego e banguelo, ninguém ganha. O diabo vence. O Espírito de Deus é o Espírito de união, de harmonia. Em primeiro lugar, nós que estamos aqui, participamos hoje pela manhã em família, alguns fizeram ontem à noite, participamos da cerimônia da humildade, registrada no Evangelho de São João, capítulo 13, quando o próprio Jesus Cristo, na primeira e única cerimônia de Santa Ceia, da Páscoa já no contexto do Novo Testamento, não mais o cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento e comia-se a carne com ervas amargas, mas ali o próprio Cristo, agora junto com os seus discípulos, lembram disso? Foi exatamente naquele contexto que Jesus, diz a palavra de Deus, ele ficaram esperando que quem ia lavar os pés, porque era um servo, era um criado que fazia, ninguém queria se colocar naquela condição. A Bíblia diz que ele pegou uma toalha, colocou sobre os ombros e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E enquanto ele lavava os pés dos seus discípulos, ele os ensinava pela palavra e pelo exemplo, que aquele que quiser ser maior no reino do céu, seja o que mais serve. E no final do relatório, me refiro ainda ao Evangelho de João, capítulo 13, Jesus diz assim: olha, prestem atenção, se eu, sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, agora vocês devem fazer o mesmo uns dos outros. E é por isso que vocês foram desafiados a participar da cerimônia da humildade em casa, para não termos aqui
aglomeração, porque aqui não teríamos estrutura para isso nessas condições atuais. Agora sim, reconciliados horizontalmente uns com os outros, porque a palavra disse que Deus nos deu o espírito da reconciliação. Horizontalmente reconciliados. Uma vez aplacado o orgulho, a prepotência, a inveja, o sentimento de superioridade, de vingança, de ódio, o que seja. Agora sim podemos nos acercar diante da mesa do Senhor, esvaziados de nós mesmos para nos encher da presença de Jesus Cristo em nosso coração e nossa vida. Reconciliados uns com os outros, reconciliamos-nos com Deus verticalmente. Enchemos-nos de paz. Outra vez, nos registramos como filhos do Altíssimo Deus e somos por Ele aceitos. Porque através do corpo e do sangue de Cristo, representados no cálice e no pão, nós estamos renovando nesta manhã o pacto. Renovando aquela aliança que um dia você fez com Ele quando o conheceu, quando o aceitou em teu coração. É isso, prezado irmão, prezada irmã, que vocês estarão fazendo nesta manhã. Renovando a sua entrega, renovando a sua consagração, reconciliando-se com o Pai, confessando os vossos arrependendo-se dos vossos pecados, confessando-os diante de Deus e clamando por misericórdia e por perdão. Algumas pessoas, irmãos, anciãos, não puderam estar em função da condição que eu já mencionei. E os nossos anciãos, o irmão Pérez estava falando ali no grupo, e eu sei que alguns outros vão participar desta força-tarefa. Vão visitar algumas das nossas famílias, ali no portão, que seja, e vão levar a ceia para algumas famílias que não puderam estar aqui hoje. Então, reitero, alguns que precisam, converse com os anciãos da igreja, para que isso seja levado até você. Para que a igreja toda possa participar, todos aqueles que querem. No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, e o verso 28, está escrito: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não está na autoridade do pastor e tampouco da igreja determinar quem pode e quem não. Jesus Cristo não nos deu esta autoridade. Antes, cada um deve examinar sua condição. De forma honesta e profunda, este é o momento, através do Espírito de Deus, de você reconciliar sua vida com o Senhor. Essa não é uma obra que pode ser terceirizada, mesmo entre o esposo e a esposa, ou os filhos com os pais. Você, nesse instante, precisa imaginar que está na presença do Senhor sozinho, como se fosse uma sala, você me entende? Uma sala de audiência, você frente a frente com o Senhor. É um privilégio e é uma responsabilidade, é um momento de prestar contas, é um momento de renovar. Nós vamos agora ter uma oração para isso. Nós vamos orar porque os cálices que aqui estão são meramente suco de uva e também o pão ázimo. O pão ázimo é aquele pão sem fermento, indicado na Bíblia para essas cerimônias espirituais e solenes da Santa Ceia de Jesus Cristo. Nós agora vamos orar, rogando que Deus abençoe o pão e o cálice. Aqui os irmãos anciãos, o irmão Pérez e o irmão João, é isso? Vão estar neste momento assessorando para este momento de bênçãos. Nós vamos pedir para os irmãos que fiquem ali, onde se encontram em reverência, quem está assistindo também. Aí nós vamos ter a oração, irmão Pérez, nosso ancião, pelo cálice, ok? Pelo pão, perdão. Que o pão, hoje nós estamos entregando junto, viu? Lembram disso, né? Normalmente é feito essa entrega em separado, hoje estamos entregando junto. E em seguida, nesta mesma oração, irmão Pérez, o irmão França, ele vai seguir a oração, orando pelo cálice, representativo do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Vamos, neste instante, fechar nossos olhos e reverentemente falar com Deus. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas aos teus filhos. Nesta manhã, que o Senhor nos concedeu o privilégio de estarmos com vida e saúde, queremos partilhar com os nossos irmãos que estão presentes aqui
e aqueles que vão receber nos seus lares o pão ázimo, que ele possa fazer-nos entender que não somente é uma ordenação do nosso mestre, mas também que é o corpo que o representa enquanto aqui estivermos nessa terra. Amém. E ele diz que enquanto estivermos tomando esse pão, que nós lembremos que o seu corpo foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades. Amém. Os nossos erros, as nossas falhas, tanto as dos nossos queridos no passado, como no presente momento, onde os nossos pensamentos nos trazem dificuldades, que nós possamos fazer o nosso melhor, Senhor, que nós possamos nos conscientizar. Perdoa os nossos erros e nossas falhas ao tomarmos esse pão. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Continuamos, Senhor, na sua presença. Após esta oração que representa o pão, o corpo de Cristo, também queremos apresentar o nosso suco, que representa o sangue de Cristo, que é onde Ele possa lavar o meu coração, lavar os meus atos, quem sabe dos meus pecados, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Pedimos a Deus que prepare nesse exato momento a nossa mente e o nosso coração, a nossa consagração, a fazer esse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Continuamos na sua presença. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Olha, irmãos, então todos os que vão receber, nós vamos passar nos carros, os diáconos vão fazer isso, os irmãos anciãos. Enquanto isso vai se procedendo aqui, se processando, nós vamos ter mais uma mensagem de louvor. Como é o nome do irmão? O Joel, irmão Joel. Muito obrigado, irmão Joel. E você, nesse instante, procure estar em oração. Mantenha-se em oração a Deus. Mas não participe ainda. Receba o cálice, segure aí com você. Mas não participe ainda. Espere para a gente fazer juntos. Graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Quando com meu Deus na rua, e quando chego em casa, Ele está comigo.
mesmo atarefado, sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença, do partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros, me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e ensina a amar. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, a tua misericórdia que me sustém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, comei dele todos, em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, Jesus também deu o cálice aos discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, estareis anunciando a minha vinda até que volte. Em atitude de oração, irmãos, de gratidão, vamos participar todos juntos. Primeiro você pode comer o pão que está sobre o cálice e em seguida tomar o cálice. Que Deus seja com todos nós. Amém. Reconciliados, pois, com Deus, através de Jesus Cristo, nós temos paz com Ele. Amém? Nós vamos, para encerrar este momento especial de reconsagração, de reconciliação uns com os outros e com o céu,
Nós vamos orar. Nós vamos, nesse instante, entregar ao Senhor a nossa decisão, o nosso pacto renovado com Ele. Fecha os teus olhos aí onde está, por favor. Nosso bondoso Deus e Pai, nesse instante em que tivemos a oportunidade de interiorizar o seu sangue, a sua carne, espiritualmente, conforme o Senhor nos ensinou, queremos, meu Deus, com isso, dizer de forma muito particular, e o Senhor conhece o coração de todos, que desejamos, Senhor, que faça parte da nossa vida. Seja, Senhor, para a vida ou para a morte, seja qual for o caminho que o Senhor tem preparado, seja o que for que nos aguarde, nos reserve o futuro, nós queremos avançar contigo à nossa frente. Sabemos, meu Senhor, que o teu sacrifício não foi em vão, que a tua morte em nosso lugar nos trouxe perdão, salvação e esperança renovados. Sabemos, meu Deus, que embora esta manhã estejamos com o cálice e o pão representando o corpo e o sangue de Cristo, que foi moído por nossos pecados, transpassados por nossa iniquidade, nós sabemos, Senhor, que a sepultura de Jesus, nosso Salvador, está vazia. Porque Ele está no céu, à tua destra, intercedendo por nós. E a Ele nós devotamos todo louvor, honra e glória nesta manhã. Com a certeza, meu Deus, de que mediante o seu sangue obtivemos nesta manhã a reconciliação, o perdão e a paz renovada em nosso coração. Nós queremos nos despedir, voltando para a nossa casa e convidando a tua presença para o lar de todos nós. Nós te louvamos, Senhor, por este momento especial, solene, em que sentimos tua presença e pedimos, permanece, meu Deus, em nosso coração para sempre. No nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero só relembrar, então, aqueles que, alguns vieram conversar comigo ali, irmão Pérez, que pessoas da casa não puderam vir, porque o carro não comporta todo mundo e tal. Tem várias situações, né? Aí, o irmão já escreveu lá no grupo, né? Então, aqueles que precisam receber a ceia do Senhor em sua casa, aqui nós vamos deixar o cálice, vamos deixar o pão consagrado, que já passamos por este momento aqui de consagração solene que fizemos nesta manhã. E aí os anciãos vão fazer aqui uma força-tarefa e em algum momento vão levar até a sua casa. Tá bom? Eu também me disponho, em alguma situação nós vamos combinar, irei lá junto com vocês. E algo rápido, porque a ideia não é já você não veio aqui porque não quer se expor. Então, de repente, a gente vai ali até o portão, né, irmão Adelir? Entrega para você, ora contigo e segue em frente. Muito obrigado e um feliz sábado a todos.